Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar sobre Joyland do Stephen King. Então, esse foi o primeiro terror do Stephen King que eu li. Eu só tinha lido antes disso a Torre Negra, não inteira, mas alguns livros da série. E a Torre Negra eu diria que é mais uma fantasia, uma ficção do que terror, apesar de ter uns momentos ali mais sombrios. E eu sou muito medrosa, extremamente medrosa, então eu tava com muito medo. Eu assisti o Iluminado uma vez e fiquei dias assim, apavorada. Então eu pensei em começar por uma coisa um pouco mais fininha do Stephen King, que é muito bem avaliado, que seria Joyland. Então aqui vou contar a minha experiência com essa leitura pra vocês. Então, primeiro sobre a história, a gente vai ter o Devin, que é um jovem, acho que ele tem 20 anos, 21 anos, que ele estuda numa universidade, trabalha nas férias, e ele leva um pé na bunda da namorada dele, da ex-namorada no caso. Então ele vai trabalhar num parque de diversões chamado Joyland nas férias, e o começo eu fiquei extremamente irritada com ele, porque jovem que leva pé na bunda fica um saco. Eu detesto ler sobre isso. Então eu tava achando o livro um pouco juvenil demais, porque ele tava assim, enquanto falava mais sobre o Devin. E ele realmente, tipo, começou lá no trabalho, conheceu um amigo e uma outra amiga e começou a trabalhar, cuidando das coisas. Mas sempre pensando nessa ex-namorada, indo pra pousadinha onde ele se hospedava, pensando nela. Então, no começo eu tava com muito pé atrás com o livro. Aí nós vamos descobrir que nesse parque onde ele trabalha foi morta uma moça no trem fantasma, e algumas pessoas dizem que o fantasma dela ainda tá lá. Então que as pessoas que estão andando no trem fantasma não sabem que seria um fantasma por conta das outras atrações, digamos assim, mas que muita gente já viu ela lá. E aí foi a promessa que seria um livro de fantasma, eu já tava ficando com medo desde já. E, bom, tem uma vidente ali que trabalha nesse parque, e essa vidente não sabe bem, eles não sabem bem se ela é uma charlatã ou se ela adivinha, diz que às vezes ela adivinha algumas coisas. E ela fala pra esse menino que existe uma moça no passado dele, que seria a ex-namorada, as características físicas são da ex-namorada, e que no futuro dele existem duas crianças. Uma das crianças possui ali um sexto sentido, não sei dizer o nome disso, esqueci. E a outra dá a descrição física das crianças, e uma das crianças teria um cachorro. E é o que ela fala. Ele todos os dias vai a pé ali pro Joyland e ele encontra sempre um menino numa cadeira de rodas com um cachorro. Esse menino tem uma mãe um pouco grossa, assim, uma mãe que não é simpática, não muito aberta. E um dia ele tá lá trabalhando no parque, ele tá vestido como o cachorro, que é o símbolo do parque, e uma menininha se afoga. E ele salva essa menininha do afogamento. E essa menininha tem as características físicas que a vidente descreveu pra ele. E a partir daí ele começa a pensar nisso, que talvez fosse verdade. E ao mesmo tempo ele começa a se interessar pelo crime acontecido lá, porque nunca foi pega. A pessoa que assassinou a moça lá no trem fantasma nunca foi pega. Existem fotos e filmagens, ele tem uma tatuagem na mão e ninguém não conseguiu pegar, então ele começa a investigar por conta própria esses acontecimentos aí. Ao mesmo tempo acontece uma situação em que ele acaba se aproximando do menino, e a partir do menininho que tem o cachorro, menino doente, né, menino da cadeira de rodas, e a partir daí a história se desenrola. Eu acho que se eu contar muito mais do que isso vai ser spoiler. Então assim, no quesito terror, o livro, eu fiquei com mais medo ali na promessa da fantasma do que de verdade. E isso significa que não é um livro pra dar medo nas pessoas, porque eu sou muito medrosa mesmo. Então, eu não sei, eu fui esperando que fosse de terror, então eu fiquei um pouco desapontada. Mas eu acho que não era a intenção do livro ser de terror, apesar dele ter essa promessazinha, porque ele vai falar muito mais sobre amadurecimento. Então o personagem no final do livro é totalmente diferente do personagem que a gente vê no começo. Ele aprende muitas coisas. Esse menino é uma criança assim muito especial, então vai ter muito essa parte de amizade
e de enfrentar os problemas, enfrentar... Eu escrevi até no Instagram, se você não me segue, me siga ali, vou deixar o Instagram aqui embaixo. É muito mais sobre você enfrentar os seus próprios fantasmas do que a história do fantasma. Então ele enfrenta muita coisa e ele ajuda as pessoas a enfrentar, ele abre os olhos para essas coisas e no final ele é uma pessoa completamente diferente. Eu achei o livro sensacional nesse sentido, então eu gostei bastante da leitura, apesar de não ter sentido medo. Então agora eu acho que eu vou me informar melhor para tentar pegar um livro um pouco mais de medo do Stephen King, mas eu acho que o Stephen King, essa é uma característica que ele deve ter. Eu acho que os personagens dele sempre são muito bem construídos ali, a gente consegue ver evolução em vários, e obviamente que, né, o fim da história ali tem a ver com o fantasma, com a resolução desse mistério, mas seria spoiler falar. Então eu recomendo bastante, é um livro que eu gostei bastante. Se você tá querendo uma coisa pra te deixar com medo, provavelmente essa não seja a melhor escolha, mas ele é um livro que tem um suspensezinho, assim, um mistério a ser resolvido, e tem personagens maravilhosos que crescem de acordo com o livro. Eu também acho que ele é um pouco mais juvenil, então se você tem alguém pra recomendar ou pra presentear, que você acha que goste de, que queira começar a ler suspense, mistério ou terror até, e seja mais novo, eu recomendo esse aí. E agora eu tô bem curiosa por outras coisas do autor, porque eu vi que não vão ser... que realmente não vão ser um terror, porque sim, e sim histórias de terror com personagens reais que crescem, que amadurecem. Então eu gostei muito, muito mesmo disso aí. E